mas isso aqui não está... Sabe quando não é aquele primeiro momento assim que você acha? Vamos dar uma passada, então, e depois eu vou levantando via Igor, eu vou trazendo para vocês, e quarta-feira a gente dá uma olhada, principalmente nos arquivos que eu vou deixar lá. Mas, cara, tem algumas coisas que são muito legais sobre setores para a gente ir conversando aonde o bicho pega. Por exemplo, você tem dois problemas ou dois estilos, vamos para cada setor. Em aeroporto. Aeroporto, vocês têm mexido na HDI, não, Ronaldão? Alguma coisa. A gente tem Boa, concessões vamos. de aeroporto. Maravilha. Então, vamos embora. Você tem dois estilos de concessões. Depois você tem as várias rodadas, né? Você teve aquela segunda rodada grande, a primeira foi São Gonçalo dos Amarantes, depois veio Só desculpa Galeão. aí, Fleury. Só complementando que eu aqui tenho ferrovia, tá? Se fosse Você tem falar de ferrovia, Lé? Olha então, que top, legal. Então a gente já vai para ferrovias, vamos gastar 10 minutos com aeroportos. O que acontece? Você teve a segunda rodada, Lelê, Ronaldo, aquelas são os grandes aeroportos, como Galeão, Guarulhos, Cofins, aí a gente tinha, não vou lembrar agora todos que estavam em cada uma daquelas rodadas. Depois você pega as rodadas de blocos regionais. As rodadas de blocos regionais, elas são as mais perigosas de todas. Qual é o ponto, aonde que esse negócio pega, Ronaldão? Primeiro, nos grandes aeroportos, como é que você fazia os estudos de demanda? E esse foi o problema que a gente ficou fora. Quando a terceira rodada foi Salvador, Florianópolis, Fortaleza, depois começam os regionais. Quando a gente estava olhando, depois de olhar Cofins e olhar os grandes, a gente começou a olhar os aeroportos que eram capitais de estados importantes, mas não eram aeroportos tão grandes. O desafio todo é que eles projetavam a mesma aeronave várias vezes. Como assim? É como se decolasse um 777 do aeroporto de Londres ou do aeroporto de Paris, vindo em direção ao Brasil, e esse mesmo 777 tivesse nos estudos de Fortaleza, porque Fortaleza vira e fala: seremos o hub das operadoras aéreas que vem para o Brasil, porque faz todo sentido, ao invés do cara descer até o Sudeste, para depois voltar o passageiro para o Nordeste, para aqui no Nordeste, daqui eu distribuo e vou para Guarulhos, vou para Congonhas, vou para o Rio, vou para BH, vou para Curitiba, vou para onde for. E esse mesmo avião constava no estudo de São Gonçalo dos Amarantes pela mesma razão. Esse mesmo avião estava nos estudos do Galeão pela mesma razão. E esse mesmo avião estava descendo em Guarulhos. Ou seja, na realidade, o grande problema é que você tinha um risco de demanda e você tinha estudos de demanda que, de certa forma, criaram uma sobreposição de aeronaves onde jamais poderia ter acontecido. Você acabou apostando numa demanda grande demais para tráfego internacional, pela possibilidade de você, entre aspas, descentralizar Guarulhos, que inclusive é alguma coisa muito mais difícil de fazer do que simplesmente você falar: vou dar algum desconto no ICMS do combustível para a pessoa colocar o hub logístico dela em Fortaleza. Alguma coisa vai para Fortaleza, você tem que descentralizar. Não faz sentido todo mundo vir para Guarulhos para embarcar para a Europa. O grande problema é que a hora que você começa a descentralizar, você não consegue colocar voo todo dia fazendo Salvador, Portugal, Salvador, Paris. Você consegue colocar 1, 2 voos por semana. E aí a pessoa que tem o voo no dia diferente vai vir para Guarulhos para embarcar para a Europa, para Portugal, para Paris ou para Heathrow. Ou seja, na realidade, você acaba tendo um benefício de escala, um benefício de concentração em uma atividade aeroportuária, em Guarulhos, por exemplo, que acaba apagando um pouco Galeão, acaba apagando um pouco Fortaleza, acaba apagando um pouco outros aeroportos que são importantes, mas que acabam superestimando as suas demandas. O segundo ponto, que dentro de concessões aeroportuárias é onde mais tem pegado no problema de financiamento, são as receitas acessórias. Os aeroportos deixam de ser
vamos dizer, locos de embarque, desembarque e transição de passageiros, e se tornam shopping centers nos quais, às vezes, umas aeronaves estacionam. E a gente tem acompanhado isso, seja nos aeroportos passados, então a gente acompanhou muito a turma da Invepar no comecinho da operação de Guarulhos, e agora a gente acompanha um pouco do que está acontecendo e previsto acontecer para Congonhas nos próximos 4 anos, quando teoricamente vai ser construído o segundo terminal lá de dentro. Então, Congonhas, por exemplo, começa a trabalhar com uma escala de receitas acessórias, de receitas não tarifárias, absolutamente fora de série. E aí o grande problema para os financiadores vem exatamente dessa discussão: qual é o fundamento do estudo que eu tenho para garantir que você vai conseguir produzir a íntegra dessas receitas acessórias? E esse é o grande problema das operações aeroportuárias. Porque em Guarulhos, por exemplo, as acessórias eram 55% das receitas totais, ou seja, as tarifárias eram mais ou menos 45% da geração de caixa da Gru Airport. Eu tenho a impressão, posso estar enganado, não vou lembrar agora de cabeça, que nos estudos da Infraero e até os estudos da ENA Exposed, eles são mais agressivos ainda, ou seja, Congonhas vai mais ainda para receitas acessórias. E aí você precisa de um storytelling muito forte. E, novamente, todo storytelling é uma premissa não comprovada. É uma premissa não verificável, é uma premissa não replicável. Eu não consigo refazer os estudos que uma concessionária de aeroportos fez e chegar ao mesmo resultado. Não tem a menor chance disso acontecer. Então, dentro da relação entre o financiador e o financiado, se torna praticamente um exercício de fé o financiador acreditar que aquilo que o financiado está falando. E exercício de fé não coloca Project Finance de pé. A questão toda sempre vai ser como que você comprova esses resultados. A galera tem jogado isso para diligência, tem jogado para empresas que tenham um certo expertise nessas áreas, para tentarem validar esses valores em cima de parâmetros, benchmarks de mercado. Benchmarks tem sido a regra do ponto de vista de metodologia de verificação. A verificabilidade, a replicabilidade tem estado muito mais no benchmark do que, por exemplo, a receita acessória por passageiro, receita acessória por metro quadrado, alguma coisa do gênero, do que você tentar refazer os estudos daquele aeroporto propriamente dito. A terceira questão em aeroportos é quando começam as rodadas seguintes, que são os aeroportos regionais. Os aeroportos regionais, eles são muito difíceis, são tanto os aeroportos da CCR quanto os aeroportos da Socicam, e eu tenho a impressão que a ENA pega também um pacote grande de aeroportos regionais, no que são os aeroportos que estão ligados aos grandes as joias da coroa, né? Então ela pega Recife com mais 5, 6 aeroportos regionais, vai pegar Congonhas com mais 10 aeroportos regionais, aí pegar Ponta Porã, vai pegar, não lembro se é Marabá, vai pegar 10 aeroportos que são Uberaba, Uberlândia, são aeroportos das mais variadas tipologias, tamanhos, etc, etc. E o grande problema de aviação desses aeroportos é que eles dependem de aviação regional. E a aviação regional é uma parte da aviação extremamente complicada. Uma coisa é você ter operações internacionais. Então, você está discutindo se Air France, Latam, se American Airlines vão pousar em Fortaleza ou em Guarulhos. Outra coisa é você discutir se a Azul ou se a Latam vão ter aeronaves para fazer essas conexões regionais. Aí até acho que não tem problema nenhum em falar, a gente foi contratado no passado pela Prefeitura de Varginha para tentar alavancar a operação de um aeroporto por eles, que era a ideia de um aeroporto, uma concessão municipal.
A única concessão municipal de aeroportos que existe no Brasil, a menos que eu esteja enganado, claro, é de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Porque você tem um aeroporto classe 4E, que é um aeroporto gigante, uma pista que eu diria deve ter 45 metros de largura, quando o mínimo seria 27, 30, e 4.500 metros de pista, quando 3.000 metros de pista, sei lá, quando uma pista pode ter 1.900, 2.000 metros, alguma coisa do gênero, que é para descer 747, praticamente. E você precisa porque você está fazendo a logística toda da Petro. A logística da Petro ela é feita em Cabo Frio, ela não é feita em São Paulo, ela não está em Macaé, não está no norte do Rio de Janeiro. Grande parte dessa logística que movimenta peças, componentes e questões internacionais, obviamente, se ela não vem de navio, se ela vier de avião, ela vai fazer via Cabo Frio. E Cabo Frio, então, é a única concessão do Brasil que se sustenta por transporte de carga. Transporte de carga é a coisa marginal da marginal da marginal da marginal dentro de uma operação aeroportuária e a única concessão que foi viabilizada por um município. O resto da aviação regional, e para você ter uma ideia, a coisa hoje está tão complicada do ponto de vista de aeronaves no pós-pandemia, que antes da pandemia você tinha 5 aeronaves no chão fazendo manutenção, normalmente, no chão que eu digo paradas para manutenção corrente, preditiva, preventiva, etc., etc., dentro da frota brasileira, 5 a 10. Hoje você está com mais ou menos 70 aeronaves paradas, entre a Azul, agora a Passaredo, né, a Voe Paz parou, a Latam parou uma série de operações dele, a Azul está diminuindo o Caravan. Então, de certa forma, pela própria falta de aeronaves, a aviação regional está começando a ficar comprometida. Então, a primeira coisa que o financiador vai olhar quando ele vai olhar para o aeroporto regional e falar, gente, você já tem rota estabelecida? Não, mas o nosso município é importantíssimo, ele tem 350 mil habitantes, ele é um polo regional e ele produz não sei quantas mil ligações para São Paulo, ligações com o Rio de Janeiro, ligações com o BH, então a gente acha que tem uma razão muito forte para voltar a aviação regional para cá. Até tem uma razão, só não tem aeronave. Então, você começa a ter justamente o problema de uma cadeia logística que você é uma parte, só que os elos precedentes estão desmontados, porque os elos precedentes da produção de serviços aéreos estão desmontados, que é o fornecimento de equipamentos para aeronaves e manutenção para aeronaves desde a pandemia de 2021-22. Você não está nem perto de restabelecer as cadeias logísticas nacionais para a área de aeronaves. Provavelmente você vai fazer isso entre 28 e 29. Isso impacta uma barbaridade a capacidade do teu plano de negócios gerar resultados. É isso que a turma vai olhar. Ai, CAPEX e OPEX. Aí olhar engenharia. Aí não é uma engenharia sofisticada, ponte rolante, sistema de controle, você fazer controle de área paga, check-in, raio-x, menores problemas. Isso é tecnologia, operação, codificação de pessoal, quantificação de energia super conhecida. O problema, o bicho da concessão aeroportuária está em receita tarifária. Quando você está falando de mudanças de hábito das companhias aéreas, trazer hub. O bicho está em receita tarifária quando você está falando em aviação regional, ou o bicho está nas receitas acessórias, e é quando você olha a decomposição do valor criado, as receitas acessórias são 55% do valor criado do business plan. Essa é a graça de você olhar para o teu business plan. Lelê, deixa eu voltar uma coisa. Ferrovia, você está falando de alguns operadores ferroviários existentes que têm grandes projetos. Vamos dar um passo para trás em ferrovia. Qual é onde o problema começa? Você começa com essa discussão em 94, aquilo que a gente falou, por isso que é legal o curso, né? Ele relembra várias passagens da nossa história importantíssimas, mas quando você precisava liquidar o déficit fiscal brasileiro, e a Refesa carregava
mais ou menos 1.200 bi, 1,5 bi a dinheiros da época, que de 94 a 2025 significaria provavelmente os 15, 20 bilhões a dinheiros de hoje, o que é um déficit gigantesco, talvez do tamanho do correio que se está discutindo, mas de qualquer jeito recorrente, complicado e tremendamente delicado. Naquele momento, quando foi tomada a decisão do que fazer com as ferrovias, o pessoal monta o modelo de loteamento, mas, de qualquer forma, eles criam contratos de concessão tremendamente flexíveis para atrair a iniciativa privada, que precisava ter alguma razão para dizer, pô, tem 20 bilhões de prejuízo por lá todo ano. Para que eu vou entrar nesse projeto? Então, aqui começa a história. Para que começa? Vou entrar aqui nesse projeto. Normalmente vai estar intimamente ligada, por um lado, à turma de carga, ou seja, se você é o seu próprio gerador de carga, você entra comprando ferrovia. É a VLI, é o óbvio, é a Vale comprando a logística necessária para fazer a ligação Mina-Porto e vai, inclusive, pressionar para que os órgãos concedentes flexibilizem o uso e não sejam obrigados a manter a operação nas áreas deficitárias, inclusive. Você vai ter a FTL, que vai dar origem aqui à ferrovia do Nordeste, né, Transnordestina, que é uma ferrovia mais ou menos da década de 1820, 1830, o desenho dela, e que é uma ferrovia de interior. Então, ela vem da capital para o interior, aí ela anda no interior e volta para a capital, para o litoral. Vem do litoral para o interior. Ela é um S permanente e, como ferrovia de longo curso, ela é extremamente ineficiente. Você tem 1.000 e tantos quilômetros de ferrovia, mas que andam a 12 quilômetros por hora para fazer um traçado que você poderia fazer de maneira muito mais eficiente. E aí o Steinbrück, com a FTL, acaba criando a ideia de fazer um aditivo para ampliar a FTL, e aí ela cria a TLSA, Transnordestina Logística SA, que é aquela ferrovia que vocês conhecem, ela vem do interior do Piauí, do sul do Piauí, e aí, a princípio, ela subiria ou para Suape ou ela viria para Pecém. No fim, eles acabaram abandonando a perna de Pecém e fazendo só interior do Piauí para Suape, é só o L invertido, que eles chamam, e para buscar carga de ferro, minério de ferro no Piauí, e meio que abandonaram os outros trechos que estavam no restante da região Nordeste, porque ela não se colocava de pé. Hoje em dia, você tem algumas utilizações de alguns trechos específicos. Tem uma empresa de logística chamada Rapidão Cometa, que sobe do interior de São Paulo para o interior da Bahia, que usa alguns segmentos de ferrovia quando é para fazer o transporte de baixíssimo custo, desde que você não tenha pressa na entrega da carga, o famoso one-stop shop, no que o cara consegue, vamos dizer, ter um modal de baixo custo, que é mais ou menos o conceito que a turma da GP, né, Investimentos do Garantia, usou quando eles começaram a fazer toda a compra das ferrovias de Mercosul, quando eles começam justamente a comprar os trechos de Paraná, etc., etc. Depois eles vão acabar, evidentemente, se juntando com a Rumo, vão acabar na verdade, naquela época era Brasil Ferrovias, etc., etc. Aí a Brasil Ferrovias juntou com a ALL, não vou lembrar se já era, continuou ou começou a ALL, Brasil Ferrovias, depois virou Rumo, quando juntaram com a Cosan, etc., etc. E aí ali sim você tem uma ferrovia de tradição forte na área de granéis agrícolas, descendo de Rondonópolis, Luca do Rio Verde, etc., etc., para Paranaguá, para Santos, e que, na realidade, teoricamente, é uma malha ferroviária que vai buscar, inclusive, toda a parte do norte da Argentina, etc. Então, você tem ali um mercado que se estabeleceu
vamos dizer, muito ligado à própria propriedade de carga, Vale principalmente, em Carajás, na FCA, etc. Você tem o mercado da ALL, lido pelo Grupo Garantia, mas que a hora que vira Rumo, a hora que traz a Cosan, ela volta muito à questão dos granéis agrícolas e a gestão da carga de granéis agrícolas, e você tem Transnordestina e a MRS como um capítulo à parte. Os maiores movimentos de carga, obviamente, são do interior. Se você olha os gráficos de ferrovia, onde você tem dezenas de milhões de toneladas de carga transportada por ano, é na conexão de Minas Gerais com o Porto do Rio, que é, obviamente, toda a movimentação MRS, que eventualmente vem um pouco para sai por São Paulo também. E o que é interessante, ou que é legal olhar, é que a hora que você tem esse perfil de ferrovia, muitos segmentos ficaram devolutos. Hoje a gente tem olhado para o estado de São Paulo um projeto que acabou sendo divulgado, acho que prematuramente, no sábado, se eu não me engano, no Estadão, que é retomar Santos Cajati. Ou seja, você começa a olhar segmentos da famosa Malha Oeste, que estão espalhados pelo interior de São Paulo, por exemplo, lá em Bauru, Presidente Prudente, Presidente Epitácio. Você tem segmentos que estão Santos até Cajati, ali embaixo de registro, no Vale do Ribeira, passando pelo litoral sul, é uma ferrovia com potencial estratégico enorme. Você tem novos projetos ferroviários que são fundamentais para você redesenhar a logística do estado de São Paulo ou para você redesenhar a logística brasileira, inclusive porque o estado de São Paulo vai perder muito espaço nos slots da própria Rumo. Porque o grande problema é que a Rumo já não tem mais capacidade de ampliar número de composições, etc. A única forma deles manterem o crescimento de receita é dar cada vez menos slot para São Paulo, embarcar cada vez mais em Rondonópolis, porque você cobra por TKU, você cobra por trem tonelada por quilômetro. Se você não vai por tonelada quilômetro na tua ferrovia, se você não vai conseguir aumentar o número de toneladas, então você tem que aumentar o número de quilômetros, você tem que afastar cada vez mais a origem da carga em relação ao destino. E se São Paulo quiser continuar tentando manter o modal ferroviário como uma forma de manter competitividade agrícola, industrial, etc., ele vai ter que criar novos eixos ferroviários e sair dos eixos ferroviários tradicionais. E aí o grande problema, Lê, de ferrovia é que você viabilizar uma ferrovia com carga agrícola não é brincadeira. Você só consegue viabilizar essa ferrovia com carga agrícola se você tiver um apoio estadual tremendo. Se for um projeto super mais complexo do que simplesmente falar, vou conseguir uma autorização, vou sair de São Paulo, vou buscar Bauru, vou buscar Registro, vou buscar Itapeva, vou buscar, sei lá, qual outra das regiões dos novos polos agrícolas de São Paulo, e essa carga vai viabilizar a minha a remuneração do meu CAPEX. Não consegue. Até porque tem o mesmo problema em ferrovia aqui em Porto, é aquilo que a gente falou, Lê, você não tem contrato de longo prazo, você não tem armador de longo prazo, ninguém compra a disponibilidade de um porto, ninguém compra a disponibilidade de uma ferrovia. E esse é o grande problema dos portos. Os portos, o cara não tem como fechar um contrato de longo prazo com o armador. Por isso que os portos acabaram ficando na mão dos armadores todos. Por isso que quando você olha a concorrência do STS-10 agora lá em Santos, e a galera toda está focada nos operadores de sempre, na MSC, etc, etc. Porque, no fundo, se o cara é o armador, ele tem a carga para colocar com certeza naquele porto. Se você é um operador portuário que não tem um armador por trás, você simplesmente está no estudo de mercado. Só que você está no estudo de mercado, de um mercado tremendamente volátil, de um mercado tremendamente fluido, no sentido de dizer
que o flow de mercadorias e, portanto, de receitas e de dinheiro para a logística, ele acaba fazendo caminhos muito diferentes. Então, uma ferrovia, novamente, a carga efetivamente garantida dela é muito ali a zona de influência direta. E quando você olha a área de influência indireta, ou seja, o cara viajar 200 quilômetros para acessar o teu terminal ferroviário e aí viajar mais 800, mais 1.000 quilômetros, ou quanto quer que seja o tamanho do giro ferroviário que você vai fazer, você fala, pô, esse cara aqui começa a ter isso aqui, essa parte da demanda que ninguém garante. Porque o custo logístico, porque, para você ter uma ideia, Lê, quando a gente estava estudando a Transnordestina, a turma do Olivier, que é da Macroinfra, foi conversar com os fazendeiros para entender como eles tomavam a decisão de embarque deles. E a decisão de embarque ela é mais definida por determinação de quem financiou o plano de soja deles, o plano de safra deles, do que pela minimização do custo logístico. Quem financiou o plano de safra já determina qual é a logística para escoamento daquela carga. E você fala, pô, mas a minha ferrovia é mais barata. Tá, mas se você não tiver no plano de quem financiou o produtor, acabou, tua ferrovia não vai passar, não vai absorver carga. Então, são negócios, portos, ferrovias, etc., etc., sempre nascem no desafio do elemento demanda, ou seja, quão resiliente é o teu estudo de demanda. Agora, para a logística, dá para fazer uns trabalhos espetaculares. Eu, novamente, vou achar os nossos modelos financeiros, a gente volta com eles. Eu, obviamente, peço uma partezinha para viver na quarta-feira, quando a gente começar a aula, mas a gente apresenta, volta um pouco desse estudo, fala, gente, vamos decompor o valor criado em ferrovia, vamos ver quanto é o valor que cada carga contribui, quanto é granel agrícola, quanto é mineral, quanto é fertilizante, combustível, outras cargas gerais, bobeira do gênero, não vai botar container na tua conta, não vai transportar um monte de container nessa brincadeira não existe, isso não é Alemanha, não é Estados Unidos. Desagrega cada uma das cargas e separa o que é carga inicial e o que é taxa de crescimento de cada uma das cargas num projeto ferroviário. É sensacional, Lê. Você começa a enxergar exatamente quais são os drivers de valor, quais são as alavancas de valor e, portanto, aonde está o risco do teu plano de negócios. O risco começa a aflorar assim de dentro do teu plano de negócio na hora que você vai fazendo essa separação por partes. Lê, alguma ferrovia particular vocês estão olhando, não, Lelê? A gente está olhando uma que passa, que conecta a MRS com a Vitória Minas, que é a F-118. Ela não existe ainda. Ela é importante para a gente porque ela passa pelo muito perto do Pôr do Açu. Pois é. Então é uma ferrovia que enfim, conecta duas ferrovias, mas que poderia ser feita em partes também, em trechos, chama F-118. Fica passa pelo estado do Rio de Janeiro, conectando com Vitória. E aí você está redesenhando, mas você está redesenhando logística de minério daí, né, Lê? O minério é um deles, sim, é um dos principais. Não, e é absolutamente surreal aquilo que a gente falou. Você olha as conexões de você deve, obviamente, vocês têm aqueles gráficos que o pessoal coloca a linha mais grossa, conforme mais você olha, o Brasil inteiro parece assim um vaso sanguíneo, aquela coisa bem fininha. Aí quando você olha Minas para o Rio, pô, você pega MRS. Eu acho que andava em 70 milhões de toneladas, alguma coisa do gênero, Minas Rio. É uma insanidade e desde a época do ciclo do ouro. Fala, Lelê. Não, eu deixei aberto. Desculpa. Então você tem muito espaço para justamente otimizar de maneira eficiente a logística de exportação de minério brasileira, inclusive com
descentralização de portos, dado que às vezes você tem sobrecarga portuária. Sobrecarga portuária significa que o navio passa 14 dias, 15 dias esperando para atracar, carregar e dar, e aí você começa a ter esses 14 dias podem ser muito mais caros do que você fazer um tombo de carga, levar essa carga para embarcar em Vitória, alguma coisa do gênero, Tubarão, não sei qual é o nosso, qual é a leitura inteira. Obviamente a gente precisaria fazer um estudo de carga. Tem gente super boa que faz isso, Lê, mas ali você está falando de uma outra ferrovia, você não está falando daquilo que eu estava falando, na qual você está tentando brigar para fazer uma logística de grão melhor. Você fazer ferrovia contra granéis agrícolas, eu hoje digo, não é brincadeira. Por mais que eu acho, Lê, você conhece esse número muito melhor que eu, mas eu tenho a impressão de que a logística por tonelada para você tirar grão do interior do Mato Grosso e colocar em Xangai anda na casa de $600, se eu não me engano, por tonelada. Não é pouco, é uma barbaridade. Mas assim, mesmo assim, quando você coloca uma ferrovia, não tem tanta margem, não dá para você colocar tanto preço nessa logística, e aí você não consegue viabilizar o CAPEX. Quando você está fazendo isso com minério de ferro, você viabiliza, você consegue girar, não lembro se é $600, R$ 600 agora, acho que é R$ 600, é R$ 600 a tonelada do Mato Grosso, de Rondonópolis a Xangai são R$ 600. E você não tem tanta margem assim para viabilizar uma ferrovia por grão, a não ser as que já estão implantadas, óbvio, como é o caso da Rumo, ou as expansões, como por exemplo o Norte-Sul, etc, etc. Agora, ferrogrão, alguma coisa do gênero. Agora, você tentar sair por uma ferrovia de minério nessa região é líquido e certo, é líquido e certo. Daí você já começa a entrar na segunda página da história, Lê. Aí você vai começar a discutir problema ambiental, se você vai cruzar a área de proteção, a área de risco, como é que você vai evitar, evidentemente, problemas de cruzamentos urbanos e assim por diante. Mas aí você já está na página 2, 3, você já está na engenharia e no próprio estudo de viabilidade, e muito menos na própria questão da resiliência dos estudos que determinam a carga, que são a própria razão de existir desses projetos. Mas eu acho que é legal. Eu vou trazer isso, eu trago casos, então, de ferrovias, vou ver se eu acho casos de porto e alguns casos de aeroportos que sejam públicos, a gente joga e faz um pouco desses exercícios para as próximas aulas. Fechadíssimos, galera! Maravilha. Se te trouxer Obrigado. Porto também, ajuda mesmo. Obrigada. Boa noite, Lelê. Vamos sim, vamos trocando essas informações. Valeu, Ronaldão. Um grande abraço, moçada. Tchau, tchau. Até quarta. Obrigado, gente. Boa Tchau, tchau. noite. Boa noite, grande.